Belo Horizonte, 2017. Uma estudante de psicologia marca um encontro com alguém que conheceu online. Câmeras a mostram sorrindo enquanto responde mensagens. Horas depois, seu celular emite o último sinal. Um mês de angústia se passa até que uma câmera de segurança captura sua imagem a 200 quilômetros de casa. O mistério apenas começava. O encontro virtual, a história completa no canal. A tarde de setembro em Belo Horizonte era como tantas outras. O calor persistente do inverno que se despedia, a brisa ocasional movendo folhas secas pelas calçadas de paralelepípedos do bairro Santo Antônio. O sol começava sua descida, projetando sombras alongadas através das janelas da Biblioteca Central, onde Mariana Costa, de 19 anos, guardava seus livros de psicologia com a meticulosidade que seus amigos conheciam bem. O relógio marcava 17 horas e 42 minutos. Em sua mochila desgastada, além dos cadernos e livros, estava seu celular, silenciado, mas vibrando com mensagens de um contato salvo apenas como M. "Estou ansiosa para finalmente te conhecer", digitou ela enquanto atravessava o campus universitário. As câmeras de segurança registraram seu sorriso discreto enquanto olhava para a tela. Mariana ajeitou o cabelo castanho atrás da orelha, gesto que repetiria mais 3 vezes naquela tarde, conforme mostrado nas últimas imagens capturadas dela no terminal de ônibus às 18h07. Mas algo estava prestes a mudar para sempre naquele entardecer de 22 de setembro de 2017. O ônibus da linha 4103 que Mariana embarcou seguiria seu trajeto normal, mas ela nunca chegaria ao seu destino final. Quem era Mariana Costa, além da foto de identificação que mais tarde estamparia cartazes de desaparecida por toda a cidade? Para os professores da Faculdade de Psicologia da UFMG, uma aluna promissora que acabara de iniciar o 3º semestre. Ela tinha uma intuição natural para compreender comportamentos complexos, sempre questionava os padrões estabelecidos. Parecia entender as pessoas melhor que elas mesmas, relatou a professora Lúcia Mendes, orientadora de Mariana em um projeto de iniciação científica. Para seus colegas, Mariana era a amiga que sabia guardar segredos, que preferia ouvir a falar. Dividia um pequeno apartamento com a colega Paula Ribeiro desde o início do curso. Na estante do quarto, livros de psicologia se misturavam com romances de Jane Austen e séries de mistério, sua pequena indulgência. Paris sempre foi reservada sobre sua vida pessoal. Sabíamos que ela tinha saído de uma relação complicada no ano anterior, mas há algumas semanas ela parecia diferente. Mais leve, talvez, contou Paula em depoimento à polícia, dias após o desaparecimento. O que poucos sabiam era que Mariana mantinha um diário digital, protegido por senha, onde documentava seus pensamentos mais íntimos. Ali, nas semanas anteriores ao desaparecimento, o nome Mateus começou a aparecer com frequência crescente. "Ele entende partes de mim que nem eu mesma compreendo ainda", escreveu ela 2 semanas antes. "Às vezes penso que é estranho sentir tanta conexão com alguém que nunca vi pessoalmente, mas nossas conversas são mais reais que muitas das minhas interações diárias." Seu perfil nas redes sociais era discreto. Poucos posts, geralmente compartilhamentos de artigos sobre psicologia ou fotos ocasionais de seus passeios de fim de semana com o grupo de amigos do curso. Nada que sugerisse a profunda transformação emocional que estava ocorrendo em sua vida privada, onde um relacionamento virtual começava a florescer. O mistério de quem Mariana realmente era começava a se desenhar nas entrelinhas de sua existência digital, onde Mateus havia entrado sorrateiramente, sem deixar rastros evidentes para aqueles que faziam parte de sua vida cotidiana. A manhã de 22 de setembro de 2017 começou como qualquer outra sexta-feira para Mariana. Acordou às 6h30, preparou um café reforçado para Paula e para si mesma, uma rotina que mantinham religiosamente. Vestiu jeans, uma blusa azul clara e tênis, conforme registrado pelas câmeras do prédio. Ela parecia animada naquela manhã. Mencionou algo sobre finalizar um trabalho importante e depois ter planos para o início da noite, recordou Paula. Perguntei se era aniversário de alguém. Ela apenas sorriu e disse que era um compromisso especial. As aulas daquele dia terminaram mais cedo.
Às 16h15, Mariana enviou mensagem para sua mãe, Regina Costa. Vou ficar na biblioteca até umas 18 horas. Depois tenho um compromisso, não me espere para jantar. Era habitual que Mariana visitasse os pais aos finais de semana, mas aquela seria a primeira vez que cancelava sem explicações detalhadas. O sistema de registro da biblioteca confirmou sua presença até 17h40. As câmeras a mostraram consultando o celular frequentemente, algo incomum para quem normalmente se concentrava inteiramente nos estudos. Às 17h23, Mariana recebeu um áudio de 42 segundos do contato M. A perícia técnica posterior recuperou parte da mensagem. Encontro às 19h no café que te falei. Fica próximo à estação Gameleira. Mando a localização exata. A voz masculina, calma e articulada, parecia pertencer a alguém jovem. Mariana foi vista pela última vez embarcando no ônibus 4V103 às 18h17. Usava a mesma roupa do início do dia, carregava sua mochila preta e havia prendido o cabelo em um rabo de cavalo. Uma testemunha relatou tê-la visto desembarcar próximo à estação Gameleira por volta das 18h40, mas essa informação nunca foi oficialmente confirmada. O telefone de Mariana emitiu seu último sinal às 19h03, em uma área próxima ao bairro industrial, região conhecida por ter poucos estabelecimentos comerciais ativos à noite e várias construções abandonadas. Depois disso, silêncio digital. A estudante que planejava meticulosamente cada aspecto de sua vida havia desaparecido sem deixar bilhetes, sem saques bancários, sem nenhuma comunicação adicional. Apenas o eco de uma promessa digital de um encontro com alguém que ninguém em sua vida real conhecia. E assim começaria o pesadelo da família Costa, sem saber que este era apenas o primeiro capítulo de uma história muito mais complexa do que poderiam imaginar. O primeiro a notar que algo estava errado foi Carlos, pai de Mariana. Quando o relógio marcou 22h30 daquela sexta-feira e nenhuma mensagem da filha havia chegado, algo incomum mesmo quando ela não dormia em casa, ele tentou ligar. A chamada foi direto para a caixa postal. Às 23h15, Carlos ligou para Paula, que também não tinha notícias da amiga. Achei estranho, mas pensei que talvez ela tivesse conhecido alguém e perdido a noção do tempo. Não era do feitio dela. Mas todos temos nossas exceções, não é? Paula recordaria depois, com a voz embargada pelo que viria a seguir. Na manhã de sábado, quando Mariana não havia retornado nem respondido a nenhuma das dezenas de mensagens, a família registrou o boletim de ocorrência. A policial Fernanda Melo foi designada para o caso, inicialmente classificado como desaparecimento voluntário, estatisticamente a categoria mais comum para jovens adultos. Nos primeiros dias, seguimos o protocolo padrão. Verificamos hospitais, checamos se houve movimentação bancária, entrevistamos amigos próximos, explicou a investigadora Melo. A ausência de qualquer atividade financeira ou contato foi o primeiro sinal vermelho. Em 72 horas, a mobilização se ampliou. Cartazes com o rosto de Mariana foram espalhados pela cidade. A comunidade acadêmica da UFMG organizou grupos de busca que vasculharam parques, praças e áreas próximas ao último sinal do celular. As redes sociais explodiram com compartilhamentos do caso, alcançando mais de 50 mil pessoas na primeira semana. A polícia obteve as imagens de câmeras de segurança do campus, do terminal de ônibus e de estabelecimentos próximos à estação Gameleira. Conseguiram traçar parte do trajeto de Mariana, confirmando que ela havia descido do ônibus sozinha às 18h38, parecendo consultar o mapa no celular enquanto caminhava na direção oeste. Mas em uma cidade com mais de 2,5 milhões de habitantes, com áreas industriais abandonadas e regiões periféricas com pouca cobertura de câmeras, o rastro digital de Mariana simplesmente evaporou após as 19h03 daquele dia. Nem mesmo as operadoras de telefonia conseguiram localizar o sinal do aparelho após esse horário. A cada dia sem notícias, a esperança dava lugar a um desespero crescente. Regina, mãe de Mariana, deixou de ir ao trabalho. Carlos percorria diariamente os mesmos caminhos que a filha poderia ter feito. Paula abandonou temporariamente os estudos para dedicar-se integralmente à busca da amiga. Mas quem era o misterioso M?
Com quem Mariana havia marcado o encontro? O que aconteceu após as 19h03 daquele dia de setembro? Enquanto as buscas físicas seguiam sem resultados, os investigadores começavam a mergulhar na vida digital da estudante desaparecida, sem imaginar as revelações perturbadoras que estavam prestes a descobrir. 10 dias após o desaparecimento, a investigação deu uma guinada quando técnicos forenses conseguiram acesso parcial ao diário digital de Mariana. As entradas dos últimos 2 meses revelavam um relacionamento que havia começado em um fórum de discussão sobre psicologia comportamental. O que encontramos foi preocupante, relatou o perito digital Leonardo Campos. A pessoa que se identificava como Mateus demonstrava conhecimento avançado sobre psicologia, sempre validando as ideias de Mariana e criando uma sensação de conexão intelectual profunda. Nas conversas recuperadas de aplicativos de mensagem, Mateus se apresentava como um estudante de psicologia de 24 anos, recém-transferido para a UFMG, mas que ainda não havia começado as aulas presenciais devido a questões burocráticas. Dizia morar com os pais em um bairro afastado e evitava videochamadas alegando problemas com a câmera de seu celular. É um padrão clássico de catfishing com elementos de grooming psicológico, explicou a doutora Cláudia Ferraz, psicóloga forense consultada pela polícia. O suposto Mateus gradualmente isolava Mariana em um relacionamento exclusivamente virtual, sempre elogiando sua inteligência e criando uma ilusão de compreensão mútua excepcional. Os investigadores cruzaram dados com a secretaria da universidade e confirmaram: nenhum Mateus havia se transferido para o curso de psicologia nos últimos 6 meses. O perfil das redes sociais de Mateus Oliveira havia sido criado apenas 4 meses antes do primeiro contato com Mariana. Tinha poucos amigos e fotos que, posteriormente, foram identificadas como pertencentes a um modelo pouco conhecido do sul do país. Enquanto isso, voluntários vasculhavam áreas próximas ao último sinal do celular de Mariana. Em um terreno baldio a cerca de 500 metros dali, encontraram uma mochila preta parcialmente queimada, contendo cadernos com anotações semelhantes à caligrafia de Mariana. Testes forenses, posteriormente, confirmariam que a mochila realmente pertencia a ela. Uma testemunha anônima procurou a polícia afirmando ter visto, na noite do desaparecimento, uma jovem com características semelhantes às de Mariana entrando em um carro escuro, modelo sedã, próximo ao local onde o celular emitiu seu último sinal. No entanto, a testemunha não conseguiu identificar a placa ou detalhes precisos do veículo. As teorias se multiplicavam, alimentadas pela falta de evidências concretas. Alguns especulavam que Mariana teria sido vítima de tráfico humano. Outros sugeriam que ela poderia ter fugido voluntariamente, pressionada por questões desconhecidas pelos amigos e familiares. Boatos mais sombrios insinuavam até mesmo um possível envolvimento de Paula ou de algum professor da universidade. Há 3 semanas do desaparecimento, o caso parecia esfriar. As buscas físicas tornavam-se menos frequentes, as reportagens nos jornais locais diminuíram e até mesmo os compartilhamentos nas redes sociais começaram a perder força. Para a família Costa, no entanto, cada dia sem notícias era uma nova tortura, uma incerteza perpétua sobre o destino de Mariana. Mas essa descoberta estava longe de ser o fim da história. O verdadeiro choque estava prestes a acontecer, quando uma câmera de segurança, localizada a mais de 200 quilômetros de Belo Horizonte, capturou uma imagem que reacenderia o caso de forma inesperada. 29 dias após o desaparecimento, em uma pequena loja de conveniência na cidade de Lavras, interior de Minas Gerais, a câmera de segurança registrou uma jovem comprando água e um sanduíche às 22h17. O rosto parcialmente coberto por um boné e a postura cabisbaixa não impediram que o sistema de reconhecimento facial da polícia, que varria imagens de estabelecimentos em cidades próximas, identificasse uma correspondência de 87% com Mariana Costa. Quando recebi a ligação, estava sentado na varanda tentando imaginar pela milésima vez onde minha filha poderia estar, contou Carlos Costa. A detetive Melo disse apenas: "Temos uma imagem. Preciso que venha imediatamente."
Regina e Carlos identificaram a filha na gravação granulada. Os trejeitos ao pagar, o modo de ajeitar o cabelo, a pequena cicatriz no pulso esquerdo, visível quando ela estendeu a mão para receber o troco, eram inconfundíveis. Era ela, viva. Aquele momento é impossível descrever, relatou Regina com lágrimas nos olhos. Mas por que ela estaria em Lavras? Por que não havia entrado em contato? O alívio deu lugar a 1000 novas perguntas. A polícia mobilizou equipes para a pequena cidade. Distribuíram fotos recentes de Mariana em hotéis, restaurantes, farmácias. A loja de conveniência onde ela foi vista tornou-se ponto central da investigação. A atendente se lembrou dela, explicou a investigadora Melo. Disse que a jovem parecia cansada, falava pouco e pagou em dinheiro. O mais estranho, perguntou se havia alguma linha de ônibus para Três Corações, cidade a cerca de 90 quilômetros dali. Enquanto equipes de busca se deslocavam para Lavras, a polícia técnica analisava meticulosamente o vídeo. Um detalhe inicialmente despercebido chamou a atenção. Mariana verificava repetidamente a hora e olhava para a porta, como se esperasse ou temesse a chegada de alguém. Outro elemento perturbador. Diferente da mochila preta habitual, ela carregava uma bolsa vermelha, aparentemente nova. Suas roupas também não eram as mesmas do dia do desaparecimento, e ela parecia ter cortado o cabelo. A notícia de que Mariana estava viva espalhou-se rapidamente. Mensagens de esperança inundaram as redes sociais. Paula, a colega de apartamento, organizou um grupo de amigos para ajudar nas buscas em Lavras. Se ela está viva, deve haver uma explicação para esse sumiço. Talvez esteja sendo manipulada, talvez esteja com medo, teorzeou Paula durante uma coletiva improvisada na universidade. Os investigadores ampliaram o escopo de busca, verificando registros de hospedagem na região. Nenhum estabelecimento legal tinha registro de Mariana ou de alguém usando documentos falsos, com características semelhantes. Porém, uma informação relevante surgiu quando checaram a lista de residentes locais. Descobrimos que um homem chamado Martin Campos havia alugado uma casa isolada nos arredores de Lavras 3 meses antes do desaparecimento de Mariana, revelou a detetive Melo. O interessante, ele usava o nickname M em diversos fóruns online sobre psicologia comportamental. A esperança de encontrar Mariana com vida trouxe novo fôlego à investigação. Mas por que ela não havia tentado contato com a família? Estava ali por vontade própria ou sob coerção? E quem realmente era o misterioso M, agora possivelmente identificado como Martin Campos? As respostas pareciam estar escondidas na pequena cidade interiorana. Mas essa descoberta estava longe de ser o fim da história. Pelo contrário, era apenas o começo de revelações ainda mais perturbadoras sobre o caso. A casa alugada por Martin Campos ficava em uma área rural a 12 quilômetros do centro de Lavras. Uma construção antiga, parcialmente oculta por um pequeno bosque, com acesso por uma estrada de terra. Quando a equipe policial chegou ao local, 31 dias após o desaparecimento de Mariana, encontrou a propriedade aparentemente abandonada. Havia sinais de ocupação recente, descreveu o sargento Ribeiro da Polícia Militar. Restos de alimentos na geladeira, toalhas ainda úmidas no banheiro, 2 xícaras na pia. Mas não havia sinal de Mariana ou do suposto Martin Campos. Na parede do pequeno escritório, um mapa da região com várias cidades marcadas, incluindo Três Corações. Sobre a mesa, recibos de um posto de gasolina datados do dia anterior, apenas algumas horas após a aparição de Mariana na loja de conveniência. A investigação sobre Martin Campos revelou um histórico perturbador. Seu nome real era Marcos Pimentel, 36 anos, formado em psicologia clínica pela UFRJ, com especialização em comportamento social. Havia perdido a licença profissional 3 anos antes, após denúncias de relacionamentos inadequados com pacientes. Desde então, usava diferentes identidades para participar de fóruns acadêmicos online. Ele tinha um padrão, explicou a detetive Melo. Aproximava-se de estudantes universitárias, geralmente com perfil introvertido e academicamente brilhantes. Criava uma persona que espelhava perfeitamente os interesses intelectuais das vítimas. A análise forense dos computadores encontrados na casa
revelou que Marcos havia contatado pelo menos 7 outras jovens antes de Mariana, usando técnicas similares. 5 delas foram localizadas e confirmaram que, após meses de conversa online, ele sugeriu encontros presenciais. Todas, por diferentes razões, acabaram desistindo no último momento. Enquanto a investigação sobre Marcos se aprofundava, equipes de busca vasculhavam as estradas entre Lavras e Três Corações. No terceiro dia de buscas, uma notícia. Câmeras de pedágio registraram um Fiat Siena cinza com Marcos ao volante. No banco do passageiro, uma jovem que parecia ser Mariana, aparentemente dormindo ou inconsciente. A investigação sobre o veículo levou à descoberta de que havia sido alugado com documentos falsos 3 dias antes do desaparecimento de Mariana. A locadora, localizada em um município distante, não tinha câmeras de segurança funcionando no dia da retirada. As buscas agora se concentravam em um raio de 100 quilômetros a partir de Três Corações. Fazendas abandonadas, hotéis de beira de estrada, pousadas remotas. Cada local era metodicamente verificado. O grande avanço veio de forma inesperada, através de uma publicação nas redes sociais. Uma estudante de agronomia da Universidade Federal de Lavras compartilhou que sua colega de república havia recentemente mencionado um professor particular que alugara uma casa próxima ao campus para um projeto de pesquisa especial. Achei estranho que ele precisava de ajuda para instalar equipamentos de gravação, mas pagava bem por algumas horas de trabalho, relatou a estudante em seu depoimento. A casa do professor era, na verdade, um pequeno chalé em uma área de veraneio próxima a um lago artificial, a 35 quilômetros de Três Corações. Registrado sob o nome de uma empresa fantasma, o imóvel havia sido alugado por 6 meses, com pagamento adiantado em dinheiro. A operação policial para verificar o local foi planejada meticulosamente. Na madrugada do 35º dia após o desaparecimento, equipes táticas cercaram o chalé. O que encontraram dentro mudaria completamente o entendimento sobre o caso de Mariana Costa, revelando um cenário muito mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. A operação no chalé começou às 4h30 da manhã. Silenciosamente, agentes posicionaram-se ao redor da propriedade, enquanto uma equipe especializada preparava-se para a entrada. O local estava escuro, mas uma fraca luz azulada vinda de uma das janelas sugeria que havia alguém acordado. Entramos após confirmar movimento interno, relatou o tenente Gomes, líder da equipe tática. No primeiro cômodo encontramos diversos equipamentos eletrônicos, incluindo câmeras profissionais e computadores. No quarto principal, a situação mais inesperada. Mariana Costa estava sentada em frente a um laptop, digitando intensamente. Ao seu lado, não havia sinais de Marcos. Quando os policiais entraram, ela não demonstrou surpresa ou alívio, apenas frustração. Suas primeiras palavras foram: "Vocês arruinaram tudo", recordou a detetive Melo, que participou da operação. Ela não parecia uma pessoa resgatada, mas alguém irritado por ter sido interrompido. A cena encontrada no chalé era desconcertante. Não havia sinais de cativeiro tradicional, nenhuma tranca especial, grades nas janelas ou qualquer indicação de que Mariana estava sendo mantida à força. Pelo contrário, o local funcionava como um estúdio improvisado, com equipamentos profissionais de gravação e edição. Quando questionada sobre seu desaparecimento, as respostas de Mariana surpreenderam os investigadores. Ela explicou que havia planejado tudo junto com Marcos. Contou a detetive Melo durante coletiva à imprensa dias depois. Não como vítima, mas como parceira em um projeto que chamavam de experimento social. Segundo Mariana, ela havia conhecido Marcos em um congresso de psicologia online 6 meses antes, não em um fórum como as investigações iniciais sugeriam. Ele se apresentou com sua identidade real e discutiu sua teoria sobre narrativas sociais de desaparecimento, um estudo sobre como a mídia e as redes sociais reagiam a casos de pessoas desaparecidas. O plano que desenvolveram era criar um desaparecimento controlado, documentar a reação pública e analisar os padrões de comportamento coletivo. Mariana seria a voluntária que desapareceria, enquanto Marcos documentaria tudo. A ideia era revelar tudo após 45 dias, com um documentário que questionaria,
Como a sociedade consome histórias de tragédias pessoais. Encontramos centenas de horas de gravações, análises de reportagens, estatísticas de compartilhamentos nas redes sociais e diários detalhados escritos por ambos, explicou o perito técnico. Era um projeto metodicamente planejado, embora eticamente monstruoso. Durante o interrogatório formal, Mariana manteve sua versão. Sua participação era voluntária. Não havia sido coagida e estava ciente do sofrimento que causaria à família, justificando que seria temporário e por uma causa maior. Alegou que o conhecimento gerado pela experiência poderia ajudar futuras investigações de desaparecimentos reais. Marcos Pimentel, no entanto, não estava no chalé durante a operação. Evidências indicavam que ele havia saído poucas horas antes, levando parte dos equipamentos. Uma busca em seu notebook revelou pesquisas recentes sobre rotas de fuga para países vizinhos sem acordo de extradição com o Brasil. O comportamento dela demonstrava padrões típicos de manipulação psicológica avançada, avaliou a psiquiatra forense, doutora Helena Vasconcelos, designada para avaliar Mariana. Mesmo diante da evidência do sofrimento causado, ela mantinha um distanciamento emocional perturbador, como se observasse tudo de fora. Os pais de Mariana, após o choque inicial de descobrir que a filha havia participado voluntariamente de seu próprio desaparecimento, contrataram advogados e psicólogos para entender o que realmente havia acontecido. Minha filha não faria isso por conta própria, insistiu Regina Costa. Alguém capaz de manipular mentes foi capaz de convencê-la de que isso era aceitável. Isso não é consentimento real. Enquanto Mariana permanecia sob custódia para avaliação psicológica, a caçada por Marcos Pimentel intensificava-se. O homem que havia planejado meticulosamente o falso desaparecimento agora estava, ironicamente, verdadeiramente desaparecido. 40 dias após o desaparecimento inicial de Mariana e 5 dias após seu resgate, as investigações revelaram camadas ainda mais complexas do caso. A análise forense dos computadores apreendidos no chalé expôs um cenário mais perturbador do que a simples narrativa do experimento social apresentada por Mariana. Encontramos evidências de que Marcos vinha sistematicamente alterando o material coletado, explicou o perito digital Rodrigo Maia. Ele removeu trechos onde Mariana expressava dúvidas ou desejo de contatar a família, mantendo apenas momentos que corroboravam com a narrativa de participação voluntária plena. Gravações de áudio recuperadas de arquivos parcialmente deletados mostravam discussões acaloradas entre os dois. Em uma delas, datada de aproximadamente 2 semanas após o desaparecimento, Mariana é ouvida dizendo: "Não concordei com isso. Você disse que seria apenas um final de semana, que simularíamos um susto, não um desaparecimento completo." A resposta de Marcos foi igualmente reveladora. "É tarde demais agora. Se você aparecer, será processada por simulação de crime. Perderá sua vaga na universidade. Sua vida acadêmica estará arruinada. A única saída é continuar até o final planejado." Os investigadores descobriram que Marcos havia administrado substâncias psicoativas a Mariana durante os primeiros dias, mantendo-a em estado de confusão e sugestionabilidade aumentada. Gradualmente, usando técnicas avançadas de manipulação psicológica, as mesmas que havia estudado em sua formação acadêmica, ele conseguiu convencê-la de que ela havia concordado com o plano desde o início. "É um caso clássico de gaslighting em nível extremo", avaliou a doutora Vasconcelos após sessões intensivas com Mariana. Ela realmente acreditava que tinha concordado voluntariamente com tudo, mesmo quando confrontada com evidências do contrário. Enquanto a verdadeira natureza do caso se revelava, Marcos Pimentel continuava foragido. O sistema de reconhecimento facial o identificou cruzando a fronteira com o Paraguai 2 dias após a operação policial. As autoridades internacionais foram alertadas, mas as chances de captura diminuíam a cada dia. Para a família Costa, o alívio de ter Mariana de volta misturava-se com a angústia de vê-la psicologicamente fragilizada, alternando entre momentos de clareza, quando compreendia a manipulação sofrida, e períodos de confusão, quando ainda defendia partes do experimento.
É como ter minha filha de volta apenas pela metade, desabafou Regina. Parte dela ainda está presa naquela realidade alternativa que ele criou. O caso gerou intenso debate público sobre os limites da ética em pesquisas comportamentais, a vulnerabilidade de jovens estudantes e os perigos de relacionamentos iniciados online. Especialistas em segurança digital usaram o caso como exemplo da sofisticação crescente de predadores psicológicos. Na universidade, grupos de apoio foram criados para discutir sinais de relacionamentos abusivos e técnicas de manipulação psicológica. O Departamento de Psicologia revisou seus protocolos éticos e implementou seminários obrigatórios sobre limites profissionais e responsabilidade acadêmica. Enquanto isso, as investigações continuavam a revelar a extensão do plano de Marcos. Descobriu-se que ele mantinha um blog anônimo onde teorizava sobre experimentos sociais não convencionais e criticava os limites éticos tradicionais da psicologia como obstáculos ao verdadeiro conhecimento. O blog havia sido visitado por milhares de estudantes de psicologia nos últimos anos. A busca por justiça estava longe do fim, assim como o processo de recuperação de Mariana. O caso, que começara como um misterioso desaparecimento, transformara-se em um complexo estudo sobre os limites da mente humana, manipulação psicológica e as fronteiras cada vez mais borradas entre relacionamentos reais e virtuais. Um ano após os eventos que chocaram Belo Horizonte, o auditório da Faculdade de Psicologia estava lotado para a palestra intitulada Manipulação Cognitiva, Reconhecer e Resistir. No palco, entre especialistas renomados, estava Mariana Costa, agora uma voz ativa na conscientização sobre predadores psicológicos. Ele não sequestrou apenas meu corpo, mas minha percepção da realidade, explicou ela ao público atento. A recuperação não é linear. Há dias em que ainda questiono minhas próprias memórias, tentando separar o que realmente aconteceu do que foi implantado em minha mente. Após 6 meses de terapia intensiva, Mariana havia retomado gradualmente os estudos, agora focando sua pesquisa em técnicas de manipulação psicológica e recuperação de vítimas. O caso, que quase destruiu sua vida, tornara-se o catalisador de seu propósito profissional. Marcos Pimentel permanecia foragido. Avistamentos não confirmados foram reportados na Colômbia e no Peru, mas nada concreto. Seu caso foi incluído na lista vermelha da Interpol, classificado como predador psicológico de alta periculosidade. Sabemos que ele continua ativo online, revelou a delegada Melo, que manteve contato próximo com a família Costa. Identificamos pelo menos 3 perfis em fóruns acadêmicos que correspondem ao seu padrão linguístico. Ele está observando, adaptando-se, possivelmente procurando novas vítimas. Para Carlos e Regina Costa, a recuperação da filha trouxe alívio, mas também uma nova forma de vigilância. O medo de que Marcos pudesse tentar algum tipo de contato ou retaliação persistia, levando a família a implementar medidas rigorosas de segurança digital e física. Vivemos em um mundo onde as ameaças mais perigosas não são necessariamente físicas, refletiu Carlos durante uma entrevista. Marcos não precisou de armas ou violência explícita. Palavras foram suas ferramentas, e a mente de minha filha, seu campo de batalha. O caso gerou mudanças significativas nos protocolos policiais para a investigação de desaparecimentos. A diretriz Mariana Costa, como ficou conhecida, estabeleceu procedimentos específicos para a análise da vida digital de pessoas desaparecidas, incluindo verificação detalhada de relacionamentos recentes iniciados online. Universidades em todo o país implementaram programas de conscientização sobre manipulação psicológica e predadores acadêmicos. O termo efeito Pimentel entrou no vocabulário de especialistas em segurança digital para descrever técnicas sofisticadas de manipulação baseadas em interesses intelectuais da vítima. Paula, a amiga e colega de apartamento de Mariana, fundou uma ONG dedicada a localizar pessoas desaparecidas e oferecer suporte a famílias em situações similares. O grupo, batizado de Pontos de Luz, tornou-se referência nacional, auxiliando na resolução de dezenas de casos nos anos seguintes. Para Mariana,
Cada dia representava uma pequena batalha pela reconquista de sua autonomia mental. As sessões de terapia revelaram que muitas de suas memórias haviam sido sutilmente alteradas durante o período de cativeiro psicológico, criando uma narrativa interna que ainda precisava ser desconstruída e reconstruída. A pior parte não foi o desaparecimento físico, mas o desaparecimento de partes de mim mesma, ela explicou em seu diário de recuperação, posteriormente publicado como parte de material educativo. Estou em um processo constante de redescoberta, tentando distinguir quais pensamentos são verdadeiramente meus e quais foram implantados. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, onde relacionamentos virtuais podem parecer tão reais quanto os presenciais, o caso de Mariana Costa permanece como um lembrete perturbador dos perigos invisíveis que podem se esconder por trás de telas e perfis. A história, que começou com um simples encontro virtual e terminou com profundas cicatrizes psicológicas, continua a ecoar, levantando questões inquietantes sobre confiança, percepção e a fragilidade da mente humana diante de manipulação sofisticada. Enquanto isso, em algum lugar além das fronteiras, Marcos Pimentel possivelmente observa os desdobramentos de seu experimento, talvez planejando seu próximo movimento. A pergunta que assombra investigadores, psicólogos e potenciais vítimas permanece: quem será o próximo alvo deste arquiteto de realidades alternativas? Este caso levanta questões importantes sobre segurança online e manipulação psicológica. Quais sinais de alerta você identificou nesta história que poderiam ter evitado esta tragédia? Compartilhe nos comentários.